Morning. Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, hoje introduzindo a lição de número 40, denominada Heróis. Passam ignorados no trabalho anônimo do dia a dia, construindo a felicidade em torno dos próprios movimentos. Olha que belo. A verdade é que as grandes personalidades, os grandes espíritos trabalham em silêncio, né? Muito provavelmente no seu tempo não serão reconhecidos, o trabalho que fazem não será valorizado e seguem ainda assim, né, dando sua contribuição, a sua parcela, que é isso, né? Qual é o sinal? São as obras. E é o que ele fala, mesmo ali no anonimato, mesmo ali no desconhecimento, mesmo ali no não reconhecimento, ou até na ingratidão, né, de muitas pessoas, passam construindo a felicidade em torno dos próprios movimentos. Né, falar de mães abnegadas aí, que muitas vezes abdicam da carreira, que abdicam de outras ambições para cuidar dos filhinhos, né? Estejam esses enfermos ou não, né? Tantas e tantas almas realmente belas e grandiosas em trabalhos anônimos, né? Muitas vezes massacrantes, muitas vezes que custam ali a vida, mas dando a sua parcela. Mães humildes que se desdobram nos labores domésticos, desenvolvendo atividades múltiplas para enriquecer de saber e dignidade os rebentos que buscam a escola e a oficina de trabalho. Então, na verdade, todas essas mães que dedicam o seu tempo, que dedicam a sua força, a sua energia, né, a educar, né, a construir aí cidadãos de bem para o mundo, enquanto, né, as nossas realizações como filhos que agora temos, né, não são frutos, sim, sem sombra de dúvida, das nossas mães amadas que passaram ali no anonimato, né, que muitas vezes esqueceram dos seus próprios interesses, abdicaram de muitas ambições, de muitos sonhos, para nos ver crescer, para nos desenvolver. Então, muitíssimo obrigada, inclusive, minha mãe querida, por ações que alongam as mãos em concha de caridade, em serviço de socorro e carinho aos semelhantes. Então, gente, sabe, a grandiosidade ela não é medida pela publicidade disso, pelo contrário, né? As grandes almas passam quase unanimamente no anonimato, né? Sem que a gente realmente, sem que se realmente se torne famoso, reconhecido, valorizado, não. É muitas vezes na renúncia, é muitas vezes no sacrifício ali no lar, né? Seja de uma esposa, seja de um marido, na abnegação, no cuidado com os filhos, ou no desenvolvimento do próprio relacionamento. Pessoas que muitas vezes é, escolhem não ter filhos para cuidar de tantos outros filhinhos aí, de mães alheias, abandonadas, né? Que se dedicam seu tempo, suas energias a trabalhos, né? A filantropia. Então, tantos e tantos heróis anônimos que, como se diz, o bem, ele não é que ele é tímido, mas o bem, ele é quieto, né? Ele tem essa capacidade mesmo de silêncio, né? Que muitas vezes o mal não, o mal é ruidoso, o mal é estrondoso, né? E o bem não. O bem é como um aroma bonito de uma flor, né? É como um pássaro que passa, né? Deixando sua beleza, deixando seu rastro, mas muitas vezes ele de forma silenciosa. Garis apagados que a enfermidade vence, lutando pela preservação do honrado tugúrio, onde realizam o culto sublime da família. Então, pensa, né? Se a gente vive em ruas hoje ornamentadas, né, com flores bonitas, limpas, é um trabalho muito apagado de pessoas que dedicam a sua vida a construir, né, a construir e a limpar, onde essas pessoas, onde todos nós vamos pisar, onde todos nós vamos passar, né, e que muitas vezes a gente não dá valor a esses pequenos serviços, né. Eu mesma no meu trabalho temos a funcionária do nosso andar maravilhosa, uma pessoa incrível, uma pessoa super alegre, que claro, nos brinda com o trabalho dela de limpar, né, o nosso trabalho, o nosso andar, mas que também nos brinda com tanta boa energia, com tanta gratidão pela vida.
E a perceber que não só eu que percebo, tantas e tantas pessoas são tocadas por esse coração, né? Que vai realmente, como se diz ali logo no início, trazendo felicidade ao redor dos passos, né? Onde vai deixando esses rastros de felicidade na vida dos outros, né? Com elogio, com sorriso, sempre gentil, né? Sempre para cima, sempre alegre, sempre grata, mesmo com a vida muitas vezes tão simples, né? Com tantas dificuldades. Você vai ter uma conversa um pouco maior, vai vendo as dores, né? Mas ainda assim não se abate, né? Não se deixa levar pelos problemas, pelas dificuldades, é grata pela vida. Então, olha que maravilha, né? Se todos nós, né, no nosso cantinho, no nosso trabalho, na nossa contribuição no mundo, desse o nosso melhor dessa forma, né? Vivazes mocinhas que colorem a face ao impacto do pudor ferido nos modestos trabalhos, para que não mingue e desapareça o parco recurso com que atendem a mãe enferma, em enxergo mínima. Jovens estudantes do currículo noturno que se esforçam após as tarefas pesadas para se enriquecerem de luz a fim de avançarem na vida. Então é isso, né? Muitas vezes pessoas que nasceram ali materialmente materialmente um pouco ali, uma condição mais parca, mais diminuta, né? Mas que dão a sua batalha, né? Trabalham o dia inteiro, mas à noite, né? Vão para uma instituição, seja para estudar o ensino regular, o ensino formal, para se formar, para ter uma educação digna, seja para frequentar algo espiritual que também vai transformar não só a vida material, né? Mas a vida espiritual desse ser humano integral. Estão em todos os lugares, confundidos, porém ignorando o próprio valor. Gente, que beleza que é, né? Um pãozinho que você vai na padaria, mas que alguém acordou mais cedo, fez, né? Se dispôs a estar ali, comprou os ingredientes, deixou tudo pronto para que alguém pudesse fazer, né? Para que estivesse ali na nossa mesa, fresco, quentinho todos os dias. Isso tudo, né? É pensar que todo o universo é mantido por essa soma diminuta de pequenas tarefas, de pequenas pessoas que soma isso que a gente vivencia, que é esse mundo extremamente avançado tecnologicamente, né? E muitas vezes esquecidas, né? Da humanidade dessas pessoas, do que está por detrás de tudo isso. Sobre as suas renúncias silenciosas, o Cristo está estabelecendo novas bases de esperança que darão início aos nobres santuários da felicidade real. Há igualmente outros heróis. Aclamados pelo mundo, recebem o respeito das multidões, assinalando com sua passagem as épocas que viveram. Então também tem, né, esses outros heróis que, como ele diz ali, né, há igualmente outros heróis. Esses que são de fato reconhecidos, né, esses que recebem o respeito das multidões, porque há quem passe apagado, mas há quem também receba esse reconhecimento público, né? Alguns mergulharam nos gabinetes de pesquisa e tudo aplicaram para salvar a humanidade com a contribuição das lutas santificantes em que se empenharam, infatigáveis. Então, se há quem se dedique para essa parte da religiosidade, da filantropia, há também, né, quem na ciência dê a sua contribuição bonita, né, de fazer com que o mundo se desenvolva, né, se desenvolva intelectualmente, né, a fim de que faça todas essas mudanças de tecnologia, né, todas essas evoluções pelas quais o planeta passa. Então, há sim, né, grandiosos seres ali também na ciência, dando a sua batalha e sua contribuição em cada área do conhecimento, a fim de que o nosso planeta se transforme, seja ainda melhor, né, para que nos facilite a vida, né. Silenciosos outros, nas salas hospitalares, estenderam mãos habilidosas para conquistarem vidas que a morte buscava em intervenções cirúrgicas de alto valor. Então, veja a quantidade de pessoas agindo mesmo em prol dessa evolução planetária, né? Esses médicos, esses enfermeiros, né? Esse pessoal da área da saúde extremamente abnegado, né? Fazendo tantas evoluções no combate a doenças, né? No descobrimento de novas doenças, mas também de tratamentos. Então, cada um dando a sua contribuição em cirurgias, né? Trazendo à vida, muitas vezes, pessoas que estavam ali no leito da morte, desenganados.
Encanecidos outros mais sobre livros, abrem janelas para que a luz do entendimento penetre nas almas, educando, guiando, salvando. Então veja como também a partir dos livros que nos chegam, desses estudiosos, né, intelectuais que também entendem sobre o mundo, sobre a física, sobre a química, mas também sobre a espiritualidade, sobre as leis da natureza, sobre as leis da vida, sobre as interpretações dos textos sagrados, o quanto essas pessoas também nos trazem esclarecimento, alento, conforto, na esperança, muitas vezes um luto que a gente vivencia, alguma situação mais difícil, também é quem nos reabastece ali esse combustível espiritual, né? Quem nos dê ali sentido de vida. Engenheiros e sacerdotes, advogados e cientistas, estadistas e legisladores, renovadores da face da terra e mantenedores da paz social, realizando uma nova sociedade. Então, que belo é pensar, sabe? Quando a gente olha para o nosso tamanho, ele é realmente diminuto, mas é pensar assim, nós somos um pedacinho dessa parcela da mudança. A gente não pode acreditar que a gente não faz parte desse todo e que a gente não tem a nossa contribuição a dar ao mundo, né? Pelo contrário, é cada um fazendo a sua parte, dando o seu melhor no lugar em que está, né? Ali na engrenagem da vida, porque a gente tem os nossos propósitos, a gente tem os nossos lugares a ocupar. E se a gente fizer isso da melhor forma possível, quem é que para uma sociedade em que todo mundo entende o seu valor, né? Não supervaloriza-se, mas compreende que faz falta, sim. Cada ser humano que deixa de fazer sua parcela, de dar sua contribuição, pesa, né? Outros seres humanos terão que dar um pouco mais de si, porque outros tantos não fizeram. Então, é entender também que, né, que nós, nessa engrenagem da vida, a gente tem a nossa contribuição, a nossa parcela da, né? E que a gente não vá embora dessa vida sem dar essa nossa parcela de contribuição para a vida mesmo, né? Ainda os heróis que voltaram dos campos de batalha, marcados por estilhaços de obuses e granadas, feridos ou inquietados, após as lutas de horror em que buscaram preservar a dignidade e a paz dos que ficaram no lar e na família. Então, muitas vezes ali nas guerras, né, lutando em favor da paz, né, lutando em favor ali da manutenção de uma nova ordem, né, também dando a sua contribuição. Todos, porém, necessitando de paz, de amor e de entendimento, todos, né? Sejam esses anônimos, sejam esses reconhecidos, né? Todos necessitando de amor, de paz e de entendimento. Homens e mulheres que as circunstâncias ergueram, uns ao pedestal da fama, outros ao poste do sacrifício, colaboradores todos da obra do nosso Pai do céu entre as criaturas da terra. Então, sabe o que é pensar, gente? Que há criaturas muito evoluídas e grandiosas, né? Que passaram completamente esquecidos e apagados. Isso nos dá uma esperança tão bonita de que existe sim no mundo quem um pai de família, alguém na família que foi referência para ali gerações e gerações e que para o mundo talvez não tenha relevância alguma, ninguém o conheça, mas é aquela pessoa que no lugar onde está, fazendo o que faz, né, modifica o ambiente, traz em volta de si essa aura de felicidade, né, de bons frutos ali. Então, quantas e quantas pessoas já não encarnaram nesse planeta, já foram embora dando sua contribuição ninguém viu, né? Sob nenhum olhar público, né? Nessa caridade que realmente não deve ser mostrada, né? E que passaram dando a sua parcela, a sua contribuição completamente anônima. Quando os conheça, ora e respeita-os. Quando os encontre, pensa no exemplo deles e considera-os, porque é isso, né? Uma pessoa que faz aquilo que lhe cabe da melhor forma possível, ela se torna exemplo e que a gente possa seguir os seus passos, né? Quando saiba os seus nomes, ama-os, embora à distância, ajudando-os com teu carinho. Imagina você ser um grande cientista, uma grande personalidade, sob os olhos do mundo, claro, muitas vezes com uma fama, com reconhecimento, com dinheiro, mas a que preço e a que custo, né, aos olhares de todos, né? As críticas muitas vezes ferozes, né?
as pessoas muitas vezes não os compreendendo também, porque assim como no momento amam, daqui a pouco deixam de amá-los, né? Na mesma intensidade, na mesma medida, quase no mesmo tempo. Então, imagina né, o que é viver uma vida assim também, em que ser reconhecido, em que ser famoso, é muito difícil, não é fácil. Então, ora por eles, ajudando-os com teu carinho. Também eles amam, sorriem, choram e sofrem. Alguns, almas de escola enjauladas na carne, abrem clareiras para o pensamento e os homens. Outros, espíritos resolutos, endividados, em resgates imperiosos, distendem as lições superiores do exemplo e do dever, mas todos os obreiros da vida maior, para que a linguagem do bem não desapareça sem o eco entre as aflições da terra. Então, veja, muitas dessas personalidades anônimas ou famosas, né, são espíritos, sim, de escola que vieram transformar o planeta, que vieram dar sua contribuição, que vieram mudar mesmo essa hora da Terra, né, nos fazer evoluir enquanto humanidade, mas muitos em resgates muito comprometedores, espíritos endividados que, através dos seus compromissos, do cumprimento dos seus deveres, né, também dão esse exemplo de persistência, de constância, de que sim, pode ter errado muito, mas veio agora com essa vontade, com essa força e com essa necessidade da vida de resgatar tudo isso que está ali dando a sua batalha e a sua contribuição também. E, se possível, não os perturbes, ajudando a concluírem as tarefas em que se empenham, pela própria felicidade no culto do dever. Então, sabe, que a gente não embace a tarefa dos outros, né? Que sob a justificativa muitas vezes de entendermos melhor a vida, de compreendermos mais profundamente as coisas, a gente tentar impor caminhos às pessoas, pelo contrário, né? Que a gente saiba amar profundamente e suficientemente alguém, né, com tal profundidade que a gente olhe para as necessidades daquela pessoa sem projetar as nossas, sem projetar as nossas necessidades, e muitas vezes as nossas intenções no outro, reconhecer o valor e falar assim, é por ali que ele tem que ir, né? E eu vou ajudá-lo a concluir essa missão. Então, que a gente faça isso com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? Com os nossos amigos, no nosso trabalho, com os nossos companheiros de jornada, que eu olhe e fale, olha, que eu não perturbe na tarefa que ele veio fazer, né? Pelo contrário, que o ajude a enxergar isso, não que aquilo que eu gostaria que ele fosse, mas aquilo que ele veio fazer nessa vida, que é muito diferente, né? Porque às vezes a gente impõe a nossa visão, aquilo que a gente gostaria que o outro fosse, não. Entende o que que é melhor para a alma daquela pessoa, compreende profundamente isso e ajuda, né, nesse caminho, ou pelo menos não perturba, como diz a Joana aqui. Aí ele fala da Madame Courrier, né? Depois de celebrizada, viu-se constrangida a usar de energia, expulsando do lar os inoportunos e os admiradores, para poder continuar a estudar e a trabalhar o rádio, em cujo limiar chegara a física com seu esforço e em cuja luta sucumbiu, por ele vencida, para salvar a vida de milhões. Ajuda-os também. Então ele fala ali, né, ela fala da Madame Curie, que, que descobriu mesmo, né, e trabalhou ali o rádio, que é um dos elementos químicos ali da tabela periódica, e que hoje é usado em tantos e tantos tratamentos, né, em tanta e tanta coisa. Inclusive, ela morreu por isso, né, porque era radioativo, né. Então, acabou também sendo a causa da sua morte, mas que contribuição deu ao mundo, né, naquela época, e até hoje a gente continua utilizando mais e mais esse elemento químico por ela aí descoberto. Então, cientista maravilhosa que era, que é isso, que a gente não perturbe, né, esses heróis, né? Que a gente saiba, pelo contrário, ajudá-los a cumprirem as suas missões e que no nosso degrau evolutivo, do tamanho que a gente é, que a gente possa ser de algum modo, talvez não em tudo, mas um pouquinho exemplo, em algo de bom que a gente já conquistou, né? E que a gente carrega esse compromisso, esse dever com a vida e com os outros também, com essa parcela da humanidade que nos cabe ali ajudar, né? Porque é pequeno,
nós temos essa possibilidade, sobretudo esse dever, né? Porque é uma contribuição bonita que a gente tem que dar à vida também, né? Não só receber, mas dar à vida também. Muito obrigada pela escuta de hoje. Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo e até mais.